O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. Esse é o nosso primeiro programa do ano, né? Nós aproveitamos aqui para desejar a todos vocês que tenham aí um 2019 com muita paz e muitas realizações. Esse programa vai ser uma continuação, como nós dissemos lá atrás. Nós estamos falando sobre a vida de Jesus, né? Sobre tudo aquilo que Jesus nos deixou de ensinamento. E o responsável por essas importantes palavras é o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, presidente da AME e um colaborador nosso aqui de antiga data aqui do programa. Doutor, seja bem-vindo e muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço sempre o oportuno convite de aqui estar para discorrermos sobre esta doutrina e desejando a todos os ouvintes, a equipe da televisão também e a ti, né, ô Sandro, um feliz 2019, de muito consolo através das palavras e dos estudos. Por isso a doutrina espírita é considerada o consolador prometido por Jesus. Quando ele nos disse, eu rogarei ao Pai, e o Pai lhes enviará outro consolador. Então a doutrina espírita está aqui relembrando os ensinamentos de Jesus, como ele mesmo proferiu, e trazendo novas lições, novos conteúdos, para realmente acalmar nossas mentes, suavizar, balsamizar nossos corações. E nada melhor do que iniciar o ano falando mais uma vez do Mestre Jesus, o amigo de todos, o psicoterapeuta maior. Eu gostaria aqui também de fazer uma lembrança, por eu ser presidente da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, que há uma informação que nos foi trazida pelo espírito Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, patrono de todas as AMEs, que ele nos dizia que antes da primeira AME ser formada, que foi em São Paulo, ela já estava no coração de Jesus. Então, a AME tem esse amparo, todo esse apoio do Mestre Jesus. Por isso ele é considerado o médico de nossas almas. Então vamos continuar falando sobre ele, né? Isso aí, vamos iniciar o ano falando de Jesus. Bom, ninguém vai ao Pai senão por mim, e eu e o Pai somos um. Eu queria que o senhor nos comentasse e se essa frase aí mostra a excelsitude de Jesus. Sem dúvida nenhuma, e temos que entender, alguns companheiros até de outros segmentos religiosos que nós respeitamos, acreditam que por esta frase Deus e Jesus são a mesma pessoa. Afinal, está dito aí, eu e o Pai somos um. Mas há um paradoxo aí, há uma contradita aí, porque ele diz inicialmente, eu e o Pai somos um, mas antes ele diz, ninguém vai a ele a não ser por mim. Mostrando que existem aí dois, né? Um ser que não temos como identificar, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e Jesus, o personagem Jesus. Mas isso demonstra e denota a excelsitude do Mestre Jesus, mostrando exatamente a intimidade do Mestre com o Pai, que é uma característica, como nós estudamos, está lá em O Livro dos Espíritos puros.
Os espíritos que gozam uma inalterável felicidade, que não precisam mais reencarnar, são os governadores planetários, comandam as coletividades planetárias. São eles que orbitam os astros, que são criados pelo Pai. Então são os espíritos puros. Esses espíritos, chamados de anjos, serafins, seres seráficos, espíritos puros, como nós classificamos, eles estão muito próximos ao Pai, recebem ordens diretas do Pai. Então, isso mostra a autoridade moral de Jesus, porque não houve nenhum espírito que esteve entre nós que tenha dito isso. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Veja a magnitude disto. O quanto temos que realmente considerar, exalçar este Espírito que chamamos de Jesus Cristo, que nos trouxe exatamente toda a sua lição, todo o seu evangelho de amor, para que tudo reinasse entre nós. E está reinando gradativamente. E por isso é importante a gente estudar todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, fazer isso que estamos aqui fazendo, né? Perfeitamente. Então Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Esta frase de Jesus, ela foi comprovada no Monte Tabor? Indiscutivelmente. Jesus diz que enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mostrando que ele era a luz. Aliás, vamos ver isso no Evangelho do grande apóstolo João, evangelista, quando ele fala que Jesus era a luz dos homens. Interessante que ele cita que esta luz era derramada sobre a nossa escuridão moral, mas as sombras, a escuridão não retinham a luz. O que em verdade João quis dizer? Porque nós não retemos a luz, embora também sejamos luz. Porque a nossa condição moral ainda é muito acanhada, é muito deficiente. Então nós repelimos, de uma certa forma, pelas nossas crenças, pela nossa evolução espiritual, a luz. Temos que nos abrir a ela, e ela virá. A luz é irmorredoura. Apenas não retemos a luz pela quantidade de débitos morais que ainda carregamos. Por isso não retemos a luz. E ali, exatamente no Monte Tabor, foi uma passagem brilhante, esplendorosa, Jesus se fez luz pela sua força mental e espiritual, que através do seu corpo espiritual, ele se fez luz. Inclusive fazendo com que o corpo brilhasse, a tal ponto que aqueles apóstolos que ali estavam, Pedro, Tiago e João, ficassem um tanto enceguecidos por tanta luz. Jesus estava encarnado. E ao lado dele, Elias e Moisés, os grandes profetas. Mas o que Jesus quis nos mostrar com a sua humildade? Não para que nos dissesse que ele era luz somente, como espírito puro, que o era e que continua sendo. Porque não existe anjos decaídos. Quem é anjo, não vai retroceder. A doutrina espírita nos mostra que o espírito não retrograda, ou seja, ele não vai para trás. Então, um anjo jamais será um anjo caído ou um anjo decaído. Ele, quando atinge esta magnitude, essa excelsitude, aí ele se mantém e trabalhando, como Jesus continua trabalhando. Agora, o que ele quis nos dizer, nos apontar, e aí foi todo o messianato de Jesus, a vida de Jesus foi para nós, não para ele. Jesus jamais sofreria tentações, como espírito puro que era. As tentações são para nós. Jesus jamais poderia fracassar diante da sua prova. Afasta de mim este cálice, se for de tua vontade, meu Pai. Por ele ver o quanto ainda estávamos imersos em desmandos, em desvios morais. Jesus tinha muita compaixão por nós. Essa é a grande realidade. Agora, jamais ele fracassaria ou fugiria da sua prova. Em verdade, isso era para nós.
Nós é que num rompante de uma dor, de um sofrimento, afasta de mim, Pai, esta dor. Quando a dor é importante. A dor é necessária, a dor é justa. A dor é para ser compreendida, para ser discernida em seus aspectos múltiplos, para que possamos vencê-las. A dor não existe para ser repelida, por isso, João disse, nós não retemos a luz. A dor é para ser vivenciada, para ser compreendida. E aí, então, vamos minimizando gradativamente esse processo. Então, o que Jesus fez, se tornou luz, é para nos mostrar realmente que poderemos ser luzes. E esta luz habita em nós. O que vai acontecer pela evolução espiritual e, obviamente, moral, é nós vamos desenvolvendo essa luminosidade. Tanto que ele disse, faça de ti a tua luz, e que façamos a nossa luz, porque todos nós temos esta luz. Não foi o que ele nos apontou numa outra frase? O reino de Deus não encontra-se nem aqui e nem acolá, encontra-se em vós. Vós sois deuses. Olha que coisa extraordinária. Então foi exatamente a intenção de Jesus é para que nós nos tornemos gradativamente luz. É esse o nosso objetivo maior. E o comprometimento de Jesus com as leis de Deus, ela se mostrava quando ele descobria a pessoa sofredora no meio da multidão? Com certeza, foi naquela passagem lindíssima da hemorroíça, no meio daquela multidão, ele sentiu ela o tocar. Ela precisando já, desenvolvendo a fé raciocinada, a fé inquebrantável, da compreensão de sua hemorragia, da região genésica, da genitália feminina, portadora de uma enfermidade. Nós sabemos como médicos que existem muitas doenças, por exemplo, o mioma uterino, que pode provocar hemorragias. Então, ela, compreendendo a razão da sua doença, procurou Jesus e tocou nas vestes de Jesus. Interessante que estava no meio da multidão e Pedro, então, inquiriu: como é que você sabe que alguém está lhe procurando, alguém está buscando a tua ajuda? E o que ele respondeu? Porque eu senti sair de mim o poder. Como é que nós podemos entender isso no viés da doutrina espírita? Porque Jesus tinha mediunidade plena, completa, por ser um espírito puro. Mas estava num corpo. E o corpo é o primeiro órgão a se manifestar, por isso a mediunidade ela é orgânica, ela tem características físicas. E a primeira manifestação de um médium, quando começa a sentir, a perceber a presença de um espírito, é no corpo, principalmente na pele. Nós temos o que chamamos de receptores cutâneos da pele, que sentem um frio, um calor, uma pressão, uma dor, um desconforto. Chamamos isso de uma recepção senso-perceptiva. Ou seja, é sensorial, é física, é na pele, é cutânea. Claro que existem outros órgãos também que são sensorreceptores. Afinal, nós temos os órgãos sensoriais, a vista, a audição, o tato. Mas a pele é uma organização muito sensível. Então, a primeira sensopercepção da aproximação do espírito, de qualquer espírito, é através da pele, e Jesus sentiu isso potencialmente por ser um médium totalitário, né? Com todas as suas faculdades. Daí ele ter dito, é uma questão de sensopercepção, eu senti sair de mim poder. Veja que coisa maravilhosa, né? É espetacular, né? Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O que Jesus quis dizer aqui? Ele quis dizer tudo. Essa é uma lei maior que nós entendemos, né, como espíritas, qual é a nossa jornada espiritual. Primeiro erramos, todos nós erramos. Mas ao invés de repelirmos o erro, ou colocar na zona inconsciente,
criando subterfúgios, criando máscaras, camuflagens psicológicas, nós temos que identificar este erro. Nós trazemos a culpa, e a culpa, então, gera o arrependimento, que é o reconhecimento de nossas faltas. Este é o ponto capital, primordial, né, do nosso aprimoramento espiritual. É o arrependimento das nossas faltas, porque errar, vamos continuar errando. Então, Jesus aponta para o caminho, que é o arrependimento. Se formos lá no livro O Céu e o Inferno, que é o quarto livro do Pentateuco kardeciano, é o quarto, né, se não me engano? É o quarto. É o Céu e o Inferno. É o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. É o quarto livro. Então, lá no Céu e Inferno, né, no Código da Vida Futura, nós vamos encontrar exatamente esse caminho. O caminho do reconhecimento das faltas. E aí vamos expiar nossas faltas, não tem como, lei de causa e efeito, para depois, então, fazer a reparação dos erros. Sermos criaturas transformadas. Então, Jesus aponta para a ferida primordial, importante, que é o arrependimento. Por isso ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Está isso no Evangelho de Lucas. E logo a seguir, no outro item, ele fala, eu não vim chamar os justos ao arrependimento, e sim os pecadores. E se nós formos lá no Evangelho de Mateus, vamos encontrar exatamente o caminho para a transformação, o caminho para a luz, o caminho para o reino de Deus. Quando Jesus fala, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. Olha que coisa linda. Então, o caminho para o reino de Deus é o arrependimento. Porque a partir do momento que reconhecemos nossas faltas, nossos equívocos, nossas distonias psíquicas, mentais, espirituais, a partir desse reconhecimento vamos sofrer, né, pela lei de causa e efeito, aquilo que praticamos. E Jesus tem várias frases a respeito da lei de causa e efeito. Uma delas, ele nos diz, aquele que cometer o pecado será o escravo do pecado. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então Jesus tem outras passagens muito bonitas de Jesus a respeito da lei de causa e efeito. Então ele nos mostra que vamos ter que expiar sim, porque afinal de contas temos que ressarcir aquele que prejudicamos, como também a nós mesmos, aquilo que praticamos. E aí então, mediante o arrependimento e a expiação, nós vamos reparar essas faltas. Seremos homens transformados. E é este o caminho para o reino de Deus, para o reino dos céus. Eu queria dar um passo atrás. No outro programa a gente tocou no assunto e o senhor fez algumas colocações. Qual a necessidade de um espírito como Jesus de reencarnar, já que ele é livre de qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de problema, qualquer ressarcimento, né? Qual a necessidade desse espírito ainda estar aqui entre nós? Você usou a palavra correta, né, Sandro? A necessidade. E quem traça esta necessidade é Deus. Porque a necessidade de Jesus, espírito puro, de reencarnar, não como um espírito que ainda precisa reparar suas faltas. Jesus era puro. E sim como grande missionário. E assim como ele, outros também, em outros orbes, outras galáxias, sóis, estrelas. Eles pertencem à comunidade dos espíritos puros. Jesus é o governador planetário, do planeta Terra. Então ele foi muito importante, traçando a órbita, desde quando houve o desprendimento lá da nebulosa solar. Mas o objetivo da vinda de Jesus foi exatamente como um grande missionário e nos trazer, naquele momento, o caminho que iria varar o futuro e que continua varando o futuro, que é o caminho do amor. Jesus, amor. Jesus, o cancioneiro do amor. Jesus que nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então ele trouxe todo este alfabeto moral, que é a lei de amor, que é o que sustenta a vida. Tanto que João, o evangelista, nos fala que Deus é amor. É o amor que sustenta as balizas de todos os sistemas cosmogônicos que dão o equilíbrio, né, do universo e até dos universos que desconhecemos. Então essa foi a finalidade da vinda de um espírito que não precisava reencarnar. Ele reencarnou para trazer o amor. Aí está a beleza e a excelsitude espiritual, né, de Jesus, porque veio trazer a lei de amor para todos nós. Perfeito. Queres ficar curado? Esta frase de Jesus ao paralítico da piscina de Betesda representa o quê? Representa a responsabilidade. Olha a psicologia de Jesus, nos mostrando o verdadeiro caminho da cura. Porque, em verdade, a cura não existe. O que existe é a autocura. As curas oriundas de fora, dentro dos nossos méritos, são apenas temporárias. Se não houver uma transformação pessoal, uma reforma íntima, nós nunca vamos nos curar. Daí as doenças, daí as enfermidades. E as doenças são fruto de um espírito doente. Então as pessoas se enganam quando vão ao médico achando que estão curadas. Elas estão apenas adiando a cura. Claro, a importância da medicina. Eu, como médico, não posso jamais abdicar da finalidade da medicina. Mas a gente faz um processo de deslocamento de uma área nevrálgica para outra. Então a gente vai sair de uma pneumonia, vai ter uma doença autoimune, vai ter um diabetes, vai ter uma hipertensão. Tudo regido pelo espírito doente. Enquanto não houver essa conscientização, não haverá a cura. Então isso é muito importante entendermos, né? Dentro do que você perguntou, repetindo. Queres ficar curado? Queres ficar curado. Pois é. É a história do paralítico que estava lá 38 anos reclamando da vida, reclamando das pessoas que não colocavam nas águas tidas como miraculosas da piscina de Betesda. E assim somos nós, a gente vive reclamando. Reclama do tempo, reclama do salário, reclama do sobrinho, reclama da família, não é? Reclama do vizinho, reclama do barulho. E nós não temos ideia de como adoecemos por conta disso, em virtude disso. A reclamação é um derramamento de substâncias, de hormônios altamente desastrosos para a nossa organização física. A grande vantagem é que os impulsos divinos nos mantêm. Todos nós somos nutridos por esses impulsos divinos. Por isso não adoecemos tanto. Mas a gente vive reclamando. E assim aconteceu com essa criatura que um belo dia, num belo momento que desconhecemos, despertou para a sua realidade. A fé raciocinada. Por que estou aqui? Por que reclamo tanto? Então, naquele momento, houve uma irrupção, né? Uma eclosão de uma fé, de compreensão do seu estado. E Jesus observou isso. Aproximou-se e fez a seguinte pergunta fundamental, que é para todos nós. Queres ficar curado? Não estou aqui para te curar. Tu queres ficar curado? É a responsabilidade. Um espírito já com a sua expansão do seu livre-arbítrio, do querer, da vontade, do discernimento, da compreensão que ele passou a ter mediante a sua dor, daí a necessidade da dor, para fazer acordar o despertar desta consciência, o que devo fazer para sair disso, e começa a compreender a razão de suas dores, de seus sofrimentos. Olha que coisa linda isso. E Jesus, notando isso, jogou a responsabilidade para ele. Queres ficar curado? E ali, então, utilizando-se dessas energias de fé do paralítico, ele promoveu a cura por conta da fé. Tanto que Jesus nunca disse, eu te curei. Ele sempre disse, a tua fé te curou.
dando sempre a responsabilidade para a criatura. É o que nós temos que ter, responsabilidade. E depois, então, lá no Sinédrio, mais à frente, ele disse ao paralítico da piscina de Betesda: vai e não voltes a errar, para que não te suceda coisa pior. Dando a responsabilidade para ele. Agora tu és responsável, não reincida nos mesmos erros. Vejam a beleza, né, a exuberância da psicologia de Jesus, dando responsabilidade àquela criatura. Por isso a doutrina espírita sempre indica, paralela ao tratamento médico, né, o físico humano, o tratamento espiritual. Porque existe a necessidade de se curar o espírito, né? A doença vem de dentro para fora, né? Perfeitamente. Bom, meus irmãos, nós vamos fazer aí um pequeno intervalo e voltamos já já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar transformação interior. Bom, meus irmãos, estamos de volta falando sobre Jesus na visão espírita com o Dr. José Henrique. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. O senhor estava me dizendo que isso aqui daria um seminário, né? É verdade, Sandro. Isso é uma lição incomparável de Jesus, porque abrem-se, né, interpretações muito profundas do que significa a porta estreita. Porfiai, só relembrando, é trabalhai, né? Porfiar quer dizer trabalhar. E o trabalho é o trabalho íntimo, né? De reforma íntima, do autoconhecimento. É um trabalho que demanda tempo, esforço e coragem. Muita disciplina. Tá? E muita disciplina. Aliás, o que nos falta? Disciplina e coragem. Se nós entendermos, né, qual é o pano de fundo do nosso psiquismo, é o medo. Vamos ver lá na Bíblia, nas Escrituras, tantas lições sobre o medo, né? Como Pedro sentiu, né, diante daquele temporal. Jesus dormia tranquilamente dentro do barco. Ó, homens de pouca fé. Porque quem tem fé não tem medo. Quem tem fé não tem depressão. Quem tem fé não tem ansiedade. O que habita em nós é o medo e suas múltiplas máscaras. Falaríamos aqui a fio sobre isso aí. Mas porfiai para entrar pela porta estreita. O que quer dizer isso? Tem vários significados. Eu gosto muito dessa palavra estreitar. Estreitar até sob o âmbito do corpo físico. Então, e André Luiz faz uma citação no livro Evolução em Dois Mundos, da angústia evolutiva. Então, quando nós estamos num processo evolutivo, estamos num processo de angústia. E o que é angústia? Muita gente fala de angústia, mas não sabe definir bem o que significa angústia. Angústia é um sentimento no corpo, de aperto. Então, quem está angustiado está com um aperto, e geralmente na musculatura, né?
principalmente peitoral, há um aperto no peito. Sente comprimido. É, uma compressão. Uma falta de ar, uma pressão, né? Exatamente. Então, a angústia evolui. Quando estamos no processo de evolução, estamos nesta angústia, que é um estreitamento. Então, já explicamos o estreitamento no campo físico. Agora, estreitar é se aproximar. Na verdade, quando nós estreitamos, nos aproximamos. Nos aproximamos de quê? Das leis de Deus. Nos aproximamos de Jesus. Então, a porta estreita significa se aproximar de Jesus. Seguir Jesus, como também isso é muito difícil, nós temos vários exemplos na Bíblia daqueles que se comprometeram com Jesus e declinaram, fugiram da prova. Vamos lembrar aqui os leprosos, só um voltou, 9 não voltaram, o jovem mancebo, o paralítico da piscina de Betesda também, que depois declinou. Temos inúmeros exemplos. Então, se estreitar significa se aproximar do Mestre, estar diante dele, das suas leis inequívocas. Isso também é se estreitar. Mas nós temos a grande estreiteza, que é conosco mesmo. Isso é interessante, né? Por isso que é difícil a porta estreita. Daí Jesus ter dito que muitos tentariam e não conseguiriam. Mas não vamos esquecer aqueles que nem tentam. São os indiferentes, são os frios, os empedernidos, né? Aqueles psicopatas que trazem distúrbios de ordem espiritual, de extrema grandiosidade, no sentido negativo, né? Então são os indiferentes. Mas tem os que vão tentar e não vão conseguir, porque requer esforço, requer perseverança, requer sacrifício, estoicismo, luta para ultrapassar esta porta. E para isso nós temos que nos estreitar. O que quer dizer isto? O ser humano, em linhas gerais, ele traz dentro de si o que chamamos de fixações mentais, que são estruturas psíquicas, são núcleos energéticos que trazemos por conta das nossas recapitulações, dos nossos condicionamentos. Nós somos os repetidores do passado, de outras existências. Por isso temos que reencarnar, porque temos muitas dificuldades para desfazermos estes núcleos energéticos fixados. Vamos dar aqui alguns exemplos. Núcleos energéticos fixados da culpa. Aquela criatura que por tudo se culpa. Núcleos energéticos fixados do medo. Aquele que vive com medo. Núcleos energéticos fixados da mágoa. Aquela criatura que se ofende por tudo, se melindra por tudo. Trazemos mágoas da infância quando fomos, entre aspas, excluídos, porque nossos pais preferiram os nossos irmãos, que muitas vezes é um ledo engano. Então nós ficamos, e André Luiz faz esta observação que ele chama de circuito fechado. Ou seja, realimentamos esses núcleos pela repetição de comportamentos. E aí vamos abrir até um campo extremamente importante, porque esta realimentação energética densa, porque são energias densas, são as realimentações energéticas densas que vão formar tumores. E aí começamos a compreender a gênese dos tumores benignos e malignos, que conhecemos como câncer. São as fixações mentais, que retiram energia dos nossos campos psico-biofísicos espirituais. Então, nós somos desorganizados energeticamente, por isso sofremos inúmeras enfermidades por conta desse descompasso energético, porque eles estão fixados em ideias que criamos, de mágoa, de culpa, de tristeza, de raiva, de ódio, enfim,
de quaisquer sentimentos negativos. Então, precisamos abaixar o teor dos nossos pensamentos, nos estreitar para olharmos esses núcleos energéticos fixados. É o autoconhecimento. Então, a estreiteza conosco mesmo é nesse sentido, para que nós possamos nos ver. E isso é exatamente o que falamos agora há pouco. A partir do momento que eu me vejo e me reconheço, eu vou me arrepender. Olha, aqui leva a porta estreita, ao reino dos céus. Então nós vamos fazer aqui um vínculo, vamos criar uma ponte com o que Jesus falou agora há pouco, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então o arrependimento está ali na porta estreita. Então, a partir do momento que eu me entendo, que eu olho, eu me estreito com as minhas fixações mentais, passo a observá-las, eu começo a trabalhar o autoconhecimento e, subsequentemente, eu me arrependo e do arrependimento vem, então, a reparação dos erros. Além do arrependimento e da reparação dos erros, qual seria a maneira mais eficaz de conseguirmos contornar tantos problemas? Através do pensamento positivo, da oração, do orai e vigiai e orai, né? Sem dúvida nenhuma que isso aí é de uma preponderância, porque a partir do momento que oramos, estamos entrando com as fontes maiores, divinas, estamos nos contactando com a espiritualidade, porque eles nos ajudam o tempo inteiro. Nós é que fugimos dessa ajuda por conta do nosso ego doentio. Mas eles estão aí, os nossos mentores, chamados anjos de guarda, os espíritos familiares, lutando avidamente para que nós possamos nos melhorar, porque a gente se melhorando, eles também estarão se melhorando. É a vitória deles, a nossa vitória é a vitória deles. Então a oração, a prece, o recolhimento, né? Todo esse trabalho de introspecção, de nos internalizar, de buscar essa fonte divina que trazemos, ela é de fundamental importância, porque tanto existem espíritos imperfeitos a nos concitar ao erro, como existem os espíritos de luz, que são os nossos mentores, a nos concitar ao bem. O que temos que fazer é nos abrir. Olha a explicação inicial que demos agora há pouco, né? Por que nós não retemos a luz? E quando falamos de espíritos luminíferos, estamos falando de luz. Apenas nós não retemos, por conta da nossa teimosia, obstinação, né? Do nosso atraso espiritual, do ego que não quer abrir mão de seus valores, da porta larga, que é bem diferente da porta estreita. O que é a porta larga? A porta larga é das facilidades, das prerrogativas, dos prazeres, das defecções morais, daquilo que nos interessa. Qual é a nossa grande sombra, o nosso grande obstáculo? São os interesses pessoais. Está lá no Livro dos Espíritos. E os interesses pessoais nos fecha diante de nós mesmos e da humanidade. É o egoísmo. É o egoísmo, exatamente. Então esse, Sandro, é o significado da porta estreita, que é muito importante falarmos sobre isso, porque muita gente passa batido, né? Não entende, não compreende o que é algo que nos estreita, tanto positivamente quanto negativamente. E que, no fundo, esse negativo é o positivo, que a partir do momento que olhamos o nosso negativo, já vai existir uma proposta, uma intenção, um objetivo, um roteiro, uma meta para alcançarmos o positivo, né? Porque somos esses seres ambíguos. Nós trazemos, né, essas alternâncias. Nós somos seres duais ainda. Trazemos esse dualismo dentro de nós, psicológico. Então, a partir do momento que vamos unindo esses opostos, isso é uma fala do Jung, o grande psicólogo, médico, psiquiatra, que nos deixou um legado muito brilhante, vamos fazer o atrito, né, das sombras com a luz. Aí não vamos mais reter, evitar a luz, né?
Vamos nos abrir a ela. Aí, esse campo que trazemos vai entrar num processo de difusão, de ampliação psíquica impressionante. E nós não paramos mais. É algo embriagante até. Como dizem os autores, é capitoso. Capitoso sobe a cabeça. É uma alegria, um bem-estar, uma vontade de continuar se melhorando, atendendo ao próximo, através da caridade. Nós que praticamos a caridade aí, né? Você é mestre aí na campanha do quilo, lá no Fraternal, sabe disso. A alegria de um dever cumprido. Então é algo maravilhoso, porque é embriagante. Interessante que Deus é tão maravilhoso que quando nós estamos nesse caminho, neste percurso, nós começamos a elaborar neurotransmissores cerebrais responsáveis pela alegria. O corpo fica alegre. E como é que ele fica alegre? Na disposição. Não temos tempo, hora, queremos ajudar, queremos sair de casa, proporcionar ao outro a alegria, o bem-estar. Por quê? Por conta desse derramamento, inclusive físico, cerebral, de neuropeptídeos, neurotransmissores, hormônios, como o hormônio do amor, que hoje está sendo muito estudado, a ocitocina. Então vejam que coisa fantástica. O grande problema é a gente dar o primeiro passo. E reforçando isso aí que o senhor está falando, eu tenho um grande amigo meu de longa data que ingressou na campanha do quilo. E aí eu fui fazer um estudo sobre caridade e fiz essa pergunta a ele, né, para citar o que era caridade para ele. E ele diz que quando ele começou na campanha do quilo, caridade seria fazer algo para alguém. Mas quando ele começou a fazer a campanha do quilo, ele viu que o maior beneficiado era ele mesmo. Porque mudou muito a maneira dele de pensar, né? Então vem a reforçar exatamente isso que o senhor está falando, né? O bem-estar, a gente se sentir melhor, a gente sentir a necessidade de continuar, de cada vez mais ajudar o próximo, né? Que é o objetivo, né? É o que nós temos que trazer como aprendizado nisso tudo, né? Sandro, e foi bom você tocar nesse assunto da caridade, porque nós somos seres ainda muito cartesianos, né? Muito matemáticos. Não, mas Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro temos que nos amar, para depois amar ao próximo e amar a Deus. Mas, em verdade, tudo é um bloco só. Tudo funciona, tudo se mobiliza uniformemente. Não existe esta matemática. Primeiro eu tenho que me amar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me arrepender para reparar meus erros, e aí eu vou considerar e fazer a verdadeira caridade. Não. Quando nós estamos fazendo a caridade ao próximo, automaticamente nós vamos fazer a autocaridade. Porque compreendendo o próximo, vamos também nos compreender. Aliás, vamos entender o próximo como ele o é e vamos nos compreender como nós verdadeiramente somos. Isso é muito interessante, porque não é algo matemático, algo que temos que colocar lá um mais ou menos como a ciência exata. Não é assim que funciona. Dentro da linha espiritual, as coisas funcionam uniformemente. Eu vou dar um exemplo que é muito característico, que é a mediunidade. Qual é o papel da mediunidade? Não é ajudar os espíritos que se comunicam, que trazem seus sofrimentos, mas também ajudar a nós mesmos. Porque a mediunidade é perispírito com perispírito. É identificação de pensamentos, é identificação de emoções. Então, nos conectamos. Isso é o segundo passo. Nós temos, primeiro, a sensopercepção, que eu falei agora há pouco. E a pele se manifesta. Em segundo lugar, a conexão perispirítica. Pensamento com pensamento, perispírito com perispírito. Para depois, então, haver o circuito mediúnico. Olhem a palavra, circuito mediúnico. O que é um circuito? É algo que se movimenta, né? Tanto indo aos espíritos como vindo a nós. Como também de nós vai para os espíritos, como dos espíritos vem para nós. Chamamos isso de circuito mediúnico. Portanto, a reunião mediúnica se presta também a que haja autoidentificação. Porque o que o espírito vai se manifestar, nós trazemos em nós. Se não trazemos nesta existência, nós temos os nossos arquétipos. Nós temos os núcleos em potenciação espirituais, que são as experiências encarnatórias
de, com certeza, milenares existências que nós temos. Então, estamos fazendo a caridade como estamos fazendo a autocaridade concomitantemente. Isso é que temos que entender, porque não é matemático como muitos pensam. Bom, doutor, nosso tempo chegou ao fim. Eu lhe convido ao próximo programa a gente prosseguir dentro desse assunto, desse tema Jesus na visão espírita. Como o senhor mesmo disse, a gente pode ir levando essa conversa, esse até o final do ano, porque, né? Porque tem muito assunto, ainda nos falta muito por falar. Então eu queria que o senhor aproveitasse aí esse último minutinho aí, fizesse sua despedida. Minha despedida é dar um abraço a todos, que o ano de 2019 seja um ano mais promissor, seja um ano mais tranquilo, seja um ano mais próspero, que os nossos corações possam ser afatigados ou afatigados, possam receber um refrigério do mundo espiritual, que possamos nos unir mais, porque é um ano muito importante, né? Sabemos que 2019 é o limiar da instauração definitiva do planeta de regeneração, como está no livro lá, não será em 2012. É um livro muito interessante. Então nós temos até o final do ano para que oremos bastante pela paz no planeta, para que não haja uma guerra nuclear, para que não haja uma dizimação em massa, um extermínio em massa, que sacrificariam muitas almas, né? Que nós possamos, como espíritas, aliados aos nossos irmãos de outros segmentos, orar pelo equilíbrio e pela paz do planeta. É o que eu desejo a todos. E mais uma vez, o meu muito obrigado por aqui estar. Nós é que agradecemos. Muito bem, meus irmãos. Aqui ficamos. Até o próximo programa. Muita paz a todos e lembre-se, vigiai e orai. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.